Seja bem-vindo ao podcast Caminhando com Jesus, do Abrigo Espírita Oscar José Pitã. Boa noite, queridos amigos que nos acompanham nesse trabalho abençoado, podcast do Abrigo Oscar José Pitã. Iniciando o nosso trabalho de hoje, vamos entrar em sintonia com o nosso Mestre Jesus, pedindo o amparo, assistência a todos nós, aos nossos lares, aquelas pessoas que nós iremos mentalizar no trabalho, que estão um pouco mais necessitadas, e pedindo aos nossos anjos de guarda que estejam conosco, que fluidifiquem as nossas águas para o nosso fortalecimento físico e espiritual, e que possamos prestar bem atenção na lição da noite de hoje, para de alguma maneira colocarmos em prática na nossa vida diária, pois sabemos que não basta conhecer, é necessário fazer. Que Jesus esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja. O trabalho desta noite é o capítulo 36 do nosso livro Palavras de Vida Eterna e tem como título Coração Puro. E Emmanuel vem nos citar uma frase do Cristo que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, que diz: "Não se turbe o vosso coração." E ele nos diz no texto: "Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor? Não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro. Porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território do nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas, e que hoje se voltam para nós, a feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia da consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Esse texto expressivo
que nos faz reflexionar sobre as nossas vidas, quando Emmanuel nos afirma, e que nós sabemos bem, né, meus irmãos, que a nossa jornada terrestre é sempre feita também de momentos difíceis, de desafios existenciais, de desafios na família, no ambiente doméstico, desafios na vida profissional, na sociedade, no mundo. E ele também nos lembra do nosso pretérito, das nossas existências passadas e que muitas vezes ofendemos, muitas vezes cometemos erros com os irmãos de jornada e que hoje retornam às nossas vidas, retornam à nossa vivência, muitas vezes diária, para nos cobrar, entre aspas, cobrar a nossa mudança, mas servir principalmente de caminhos, de pontes que nos levam para a nossa mudança, para a nossa reforma íntima. Então, como nos diz o espírito Hermance de Faux, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, que não existe esta reforma sem sofrimento. Bem ao encontro do que o texto de Emmanuel nos diz. Mas ela afirma também que martírio é uma forma de autopunição. Ou seja, nós precisamos entender que a dor, o sofrimento, as nossas dificuldades são caminhos. E somente a dor que educa, liberta. E ela ainda afirma que não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço que fazemos em aprender a amenizar a dor. Com entendimento, com esforço, com a oração, buscando orientação, buscando ajuda, através, muitas vezes, de uma leitura edificante, participando desses momentos de reflexão, onde nós conseguimos acalmar o coração, buscar o entendimento, mas, acima de tudo, pelo bom pensamento e pela prática da caridade. E este é o ponto em que Emmanuel nos diz no texto que quando o coração está puro, ele é garantia de consciência limpa, consciência reta, e quem dispõe desta consciência limpa e reta vence toda perturbação. Ou seja, caminha para a solução dos problemas com mais pureza, com mais entendimento, porque Cristo falou nas bem-aventuranças que quem tem puro o coração verá a Deus. E esse sentimento, esse entendimento, né, de ver a Deus, nós podemos entender, podemos reflexionar que ver a Deus é experimentar paz íntima, é sentir harmonia com a própria consciência, é viver com menos conflitos interiores, porque esta paz é de quem anda em coerência com o Evangelho, consigo mesmo. Já que nós estamos a caminho e estamos por um processo de aprendizado e que ainda temos que resolver
alguns conflitos criados por nós mesmos em momentos anteriores ou nesta própria vida. Buscar a paz interior é filtrar pensamentos, é interromper ideias inferiores, é substituir impulsos negativos por escolhas que vão ao encontro do Evangelho do Cristo, ao encontro do que Ele nos ensinou através das suas próprias atitudes. E, para isso, o coração puro não nos exige perfeição, não nos exige não errar, né? Porque errar faz parte da nossa jornada, do nosso nível evolutivo. Mas em errando, a gente busque a melhoria. É o coração que reconhece as próprias imperfeições, que busca avaliar-se, que luta contra essas imperfeições, que não se acomoda no erro. Não é um coração que nunca cai ou nunca erra, mas aquele que se levanta sempre, decidido a melhorar. Pureza é esforço sincero, é busca por melhoria, é estar consciente de que os desafios que nós temos na nossa vida, elas são oportunidades de fazermos o nosso burilamento interno, agir, sentir com mais caridade, olhando para essas oportunidades como um bem, como uma oportunidade divina. E é isso que Emmanuel nos convoca. Emmanuel nos faz refletir. Buscarmos no coração puro, aquele que já está caminhando na direção do bem, utilizando as oportunidades diárias que nós temos desta prática da caridade, refletindo no coração puro, um coração que caminha para o bem, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar de todos os desafios existenciais que nós temos, buscando sempre a paz íntima e o auxílio dos bons espíritos. Assim, meus irmãos, eu convido a todos que neste momento de oração, de paz íntima, fechemos os nossos olhos físicos, sintonizemos ainda mais com o Cristo, sintonizemos ainda mais com o nosso Espírito protetor que está conosco, sentindo as suas energias, sentindo o amor que Ele tem por nós, todo o esforço que Ele faz para nos encaminharmos para o coração puro. Visualizando a imagem de Jesus fora da cruz, com seus braços estendidos sobre nós, derramando energias benfeitoras que invadem os nossos lares, nosso espírito, aqueles irmãos que estão com seus nomes no nosso grupo para irradiação, que possamos dedicar a eles um pensamento amoroso, de paz íntima, de auxílio, que eles possam receber
do Cristo e de nós, o fraterno, carinhoso abraço espiritual. Te agradecemos, Jesus, por mais esta oportunidade. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pela família, pelo lar, pelo pão de cada dia. Te agradecemos por podermos participar de trabalhos voltados ao entendimento do Teu Evangelho e que nós, imbuídos de boa vontade, de coração puro, nos aproximemos, passo e passo, de Ti e dos Teus benfeitores. Profundamente agradecidos, em paz, encerramos a nossa atividade desta terça-feira. Que assim seja. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.